A guerra entre Rússia e Ucrânia completa esta semana um ano. Um ano em que o mundo ainda está em choque assistindo à invasão de um país por um vizinho em pleno século XXI e em choque pelos impactos com os desdobramentos para o mundo. Mas nada se compara aos efeitos na vida dos ucranianos. Gente que fugiu de casa para escapar da violência, famílias divididas e, em meio às batalhas, muitas perdas. O repórter Matias Brotero acompanhou os primeiros dias desse conflito na Ucrânia. Ele estava lá em Kiev quando a guerra começou. Entre uma cidade e outra, conheceu muita gente tentando se salvar. Agora ele volta a conversar com algumas dessas pessoas e mostra que as cicatrizes dessa guerra ainda estão abertas e a jornada rumo à paz parece muito distante. Sons que nunca vão ser esquecidos. Muriel, você tá me ouvindo? Eu acabei de ouvir outra explosão. It was like probably the scariest sound I've ever heard in my life. Em meio a destruições e o rápido avanço das tropas russas, a capital da Ucrânia despertou assustada naquele 24 de fevereiro de 2022. Pessoas saíram às ruas em busca de orientação e abrigo. Eu acompanhei de perto os primeiros dias de guerra. O sentimento de todos era de medo e incerteza. What's our plans? We are not sure yet. The military car that was going around and they told us that you need to hide somewhere. Estações de metrô se tornaram a única proteção para muitos. Milhares tiveram que se aglomerar até que houvesse um sinal de calmaria. Mas o perigo era crescente. O jeito foi deixar família, amigos, casa, tudo para trás. O transporte ferroviário é um dos meios mais utilizados por ucranianos que tentam sair de perto das zonas de conflito, tanto por aqueles que vão para outra cidade, como aqueles que preferem atravessar a fronteira. E um dos principais destinos foi a cidade de Lviv, a cerca de 600 quilômetros da capital. Logo nos primeiros dias da guerra, Lviv serviu como um porto seguro. Era um local considerado bastante seguro para os refugiados, os deslocados que estavam fazendo todo esse movimento de deslocamento pela Ucrânia. E foi na estação central de Lviv que eu acompanhei muitas das partidas. 50 mil refugiados passam pela estação diariamente e já não há praticamente lugar para ficar. A guerra provocou o maior fluxo migratório dos últimos 50 anos. Mais de 8 milhões de ucranianos deixaram o país. A Polônia recebeu o maior número de refugiados na Europa. Foi lá que encontrei a Valéria e a mãe dela. Na época, elas me contaram que planejavam passar pouco tempo fora de casa. This war will be stopped in short times and we should be return to our country. Um ano depois de chegar à Alemanha, o retorno já não parece tão certo. Really thought that it would be for 2 or 3 months, but now I see that 1 year ago and nothing changed. Para contornar a apreensão, um dos principais sentimentos de quem decidiu ficar, o jeito tem sido se ocupar. A Maria decidiu ajudar jornalistas logo no começo da guerra e me acompanhou em parte desta cobertura. Ela é professora e conta que a restrição do uso de energia elétrica tem sido um dos principais desafios. What's changed is we have a lot of blackouts and they became like regular, that we might be without electricity for 4 hours or for 8 hours. Outro desafio tem sido comprar comida e certos produtos nos preços médios de antes da guerra. Desde que fábricas ucranianas foram tomadas por russos, os valores têm ficado instáveis. Still we adapt, yeah, so we just
find ways how to work, how to continue working. É essa resistência ucraniana que tem surpreendido o mundo desde o começo. Como o Miroslav, que encontrei na estação de Lviv 2 semanas depois da invasão do exército russo. O dentista aguardava uma locomotiva que levaria material cirúrgico a um colega voluntário em Kharkiv, no leste do país. A cidade foi duramente atacada no início da guerra. People are staying in the hospitals and people may die just because they have a lack of medications, you know, it's unbelievable. Um ano depois, a luta de Miroslav em ajudar a salvar vidas continua. Os esforços agora estão concentrados em angariar recursos para a compra de medicamentos, equipamentos de proteção, tudo para ajudar aqueles que foram resgatados e quem segue na batalha. A little bit of the financial help and we bought some cars. And these were some cars that were sent to the front line, some cars that were used later on for evacuation purposes, medical evacuation. A instabilidade constante da guerra parece não impactar um compromisso diário. Cada um ajuda como pode. Uma força que vem sendo costurada por todas as mãos, dos menores dedos ao mais prolongado dedilhar em estações de trem. Tudo para tentar aliviar a dor de vidas e famílias que podem nunca mais ser as mesmas. O repórter Matias Brotero está aqui no estúdio para a gente falar um pouco mais sobre esse 1 ano de invasão russa à Ucrânia. Deve ser difícil para você que estava lá há 1 ano e viu o primeiro bombardeio acontecendo na capital, Kiev, estar aqui agora acompanhando à distância esse primeiro aniversário. Mas o Matias, ele continuou acompanhando durante todo esse período, durante todos esses 365 dias, todas as mudanças que foram sendo bastante duras para o país e para a população. E eu queria que você destacasse, Matias, que mudanças são essas, as principais, que eles estão sentindo tanto e, consequentemente, reverberam para o mundo? Márcio, acho que é importante, você falou que a gente estava lá, eu estava lá né, no dia 24 de fevereiro de 2022, quando o bombardeio começou, quando as primeiras bombas chegaram, indicando a invasão do exército russo. E a principal mudança que a gente pode ver 1 ano depois, né, o que surpreendeu o mundo todo, o Ocidente, que hoje em dia ajuda, é justamente a resistência da Ucrânia. É isso que a gente tem visto, isso que a gente também tentou aqui mostrar para vocês que estão em casa na reportagem, como é que é essa resistência dos ucranianos. Cada um faz o que pode no trabalho, na sua expertise, para tentar aliviar um pouco do que tem acontecido na Ucrânia. Tem sido um trabalho conjunto, evidentemente, dos países do Ocidente, mas também, principalmente, dos ucranianos que estão por lá, Márcio. E a gente preparou aqui para vocês que estão em casa, né, para contextualizar todas essas histórias que a gente vem costurando, trazendo para vocês, rememorando, 3 telas, né, para mostrar para vocês exatamente o que aconteceu nesse último ano, né? Então vamos falar um pouco de fevereiro de 2022, né, quando os ataques começaram. Eu pessoalmente estava em Kiev, a gente conseguiu ouvir os barulhos das explosões, como vocês observaram, mas logo no começo, né, em fevereiro, ainda em março, Mariupol, que fica ali no leste da Ucrânia, foi uma das cidades, se não a cidade mais atingida naquela região. É uma cidade muito estratégica do ponto de vista militar, do ponto de vista logístico também para a Rússia. Por quê? Porque Mariupol fica perto da Península da Crimeia, que foi conquistada pela Rússia, que foi tomada pela Rússia em 2014 e poderia ligar a Península da Crimeia à região leste do Donbás. Então ali houve ataques muito fortes por parte do exército russo. Eles tomaram, por exemplo, Porto, acabaram com a principal usina metalúrgica daquela região. Então os ataques foram fortíssimos. A gente vai então para abril de 2022 e aí os outros países da Europa começam a sentir os impactos da guerra, principalmente. Por quê? Por exemplo, a Bulgária, a Polônia que estava assistindo, né, a Ucrânia em todos os momentos, vizinho da Ucrânia, começa a sentir os impactos por causa da energia, porque a Rússia passa a cortar o fornecimento de gás a partir do momento em que esses países se recusam a pagar com rublos russos. E aí sim se inicia um processo de corte do fornecimento de gás a vários países da Europa ocidental. Só que daí, levando para julho de 2022, a Europa ocidental, os países do Ocidente, começam a reagir. Eles começam a buscar alternativas para esse fornecimento de gás. Inclusive, a Comissão Europeia propõe a redução de 15% no uso
do gás e assim a Europa Ocidental começa a se virar em relação a esse corte do Nord Stream 1, né, que é o principal canal de fornecimento de gás da Rússia, uma grande fornecedora de gás para os outros países da Europa. Vamos ver então essa outra tela que a gente preparou. A gente vai pular direto para agosto, porque a proposta aqui, Márcio, não é a gente falar necessariamente de mês a mês, mas de alguns dos principais movimentos que aconteceram. Desdobramentos da guerra, exatamente. Então, em agosto, o navio graneleiro sai de Odessa, depois de muito tempo do porto de Odessa, que fica no sul da Ucrânia, completamente parado. Depois de várias tentativas, o primeiro navio graneleiro abastecido de milho, que é uma das principais commodities da Ucrânia, sai, zarpa finalmente, com alento tanto para a Ucrânia, né, exportadora, como também para a economia mundial. Só que, por outro lado, a gente tem que voltar a agosto e falar sobre ataques também que aconteceram. A gente volta a falar um pouco sobre a Península da Crimeia. Ataques que não foram reivindicados pela Ucrânia, mas que, a partir de documentos que a própria CNN obteve, houve sim participação da Ucrânia nesses ataques a bases militares lá na Península da Crimeia. Ou seja, a Ucrânia não estaria apenas se defendendo, mas também atacando. Exatamente. A gente vai para setembro. Setembro, Putin convoca 300 mil reservistas. Ele volta a falar, né, o governo russo volta a falar na possibilidade de guerra nuclear, algo muito importante, porque havia décadas não se falava sobre uma possível guerra nuclear. Durante este ano, muito se fala sobre isso. Até hoje a gente trouxe aqui já no Prime também. E aí a gente fala também sobre a anexação do território ucraniano, as 4 regiões no leste que são a partir de referendos conduzidos pela Rússia, não reconhecidos pela comunidade internacional e também pela própria Ucrânia, a essa anexação dos territórios. Em novembro, a Ucrânia reconquista a cidade de Kherson, né, a uma grande vitória, só que a gente já pode dizer que nas últimas 48 horas, Kherson sofreu grandes abalos também. Então, há uma movimentação ali no leste, de novo, em Kherson, a Rússia volta a atacar naquela região. E vamos agora para a última tela. A gente vai falar agora já de 2023. Janeiro de 2023 foi um mês muito cheio, né? Até porque houve um prédio em Dnipro que foi abalado por um míssil, matando ao menos 40 pessoas, um baque muito grande, inclusive com as pessoas com quem eu conversei bastante na Ucrânia nessa reportagem e em outras também, porque muitos civis também morreram. Zelensky demitiu funcionários após uma reforma e aí há o anúncio de armas e tanques. A gente está falando do tanque Leopard da Alemanha, além de um outro grande pacote dos Estados Unidos. Só que vai demorar para poder usar essa situação porque precisa de tempo para treinar essas equipes. E por último, em fevereiro, Joe Biden visita a Ucrânia, retribuindo a visita de Zelensky em novembro. Márcio. Muito obrigado, Matias Brotero. Amanhã nós teremos a segunda reportagem dessa série com as repercussões do conflito. A gente vai destacar a corrida armamentista. De um lado, países da OTAN e os Estados Unidos fornecendo armas para garantir uma proteção mais eficaz para a Ucrânia. E do outro lado, a Rússia acenando com a carta nuclear para espanto do mundo inteiro.